Oi, pessoal. Eu sou o professor Marcos Gonçalves e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Esta é a aula 10 e ela vai falar sobre dízima periódica. Esta aula eu vou dividir em duas partes. Nesta primeira parte, o objetivo nosso, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz, primeiro, de identificar uma dízima, segundo, classificar uma dízima. Primeiro, é preciso que o aluno saiba identificar uma dízima, ou seja, que ele saiba quais são as características de uma dízima. Para isso, ele precisa saber o que é uma dízima, o que é que a gente chama de dízima. Então, uma dízima periódica é um número decimal infinito que apresenta uma parte que se repete indefinidamente. Com outras palavras, uma dízima periódica não é simplesmente um número decimal. Ele precisa ter três características. Primeiro, é preciso que seja um número decimal. Segundo, é preciso que ele seja infinito. E terceiro, é preciso que ele tenha uma parte que se repita indefinidamente. Por exemplo, o número 0,777 pontinho é um número decimal, ele tem a vírgula, ele é infinito, tem os pontinhos aqui que eu chamo de preguiça, e ele tem uma parte que se repete. No caso, a parte que se repete é o 7. Essa parte que se repete, nós chamamos de período. Então, o 7 é o período. Observe bem, às vezes o aluno tem dificuldade em identificar o período, mas o período tem uma característica. Primeiro, ele se repete 3 vezes. Observe que o 7 foi escrito 3 vezes, ele significando que ele é o período. Existe uma outra anotação, mas não é muito comum, que é escrever o número e em cima do período você colocar um traço horizontal denotando que aquele é o período. No caso aqui 0,7 quer dizer que o período é o 7. Vamos ver um exemplo 2. Eu tenho aqui uma dízima cujo período é 14. Escrito com aquela notação 2 vai ficar 2, como 14 é o período, a gente coloca uma barra em cima do período. Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho 1,44535353 preguiça. Note que o período é 53, porque é ele que se repete 3 vezes. Escrito com uma outra anotação vai ficar 1,4. Quando chegar no 53, a gente em cima uma barra horizontal, identificando quem é o período. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar muito bem o período. Vamos ver um contra-exemplo. Se eu pedir para você escrever o número π, você coloca 3,14. Mas 3,14 não é o valor do π. É o valor do π com 2 casas decimais. Na verdade, o π vale 3,14, 15, 92, preguiça. Ou seja, o π é um número decimal e infinito. Acontece que ele não é uma dízima. Por quê? Porque ele não tem uma parte que se repita. Quando isso acontece, nós dizemos que o número é irracional. Então, o π é irracional. Raiz de 2, 1,41, 42, 13, também é irracional. Ele é um número decimal infinito, mas que não é uma dízima. E nós temos outro caso, que é quando nós temos uma dízima, que é esse aqui, ó. O período é 53. No caso da dízima, nós dizemos que ele é um número racional. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é a seguinte: todo número racional ele pode ser escrito como uma fração entre 2 inteiros. E é isso que nós vamos ter como objetivo final. Vai ser dado uma dízima e nós vamos procurar a fração que gerou essa dízima, que nós chamamos de geratriz da dízima. E quando o número é irracional, ele não pode ser escrito nunca como uma fração entre 2 inteiros. Esta é a diferença. Aí agora nós vamos aprender a classificar uma dízima. Uma dízima ela pode ser simples, quando o período começa logo depois da vírgula. Observe o formato. Você tem a parte inteira, tem a vírgula e tem o período começando logo depois da vírgula. Vamos colocar um exemplo. 2,333 preguiça. Observe que o período é 3. E esse período ele vem logo depois da vírgula, caracterizando que nós temos justamente uma dízima periódica simples. Um outro exemplo.
5,141414. O 14 é o período, é a parte que se repete. E como esse período começa logo após a vírgula, nós dizemos que se trata de uma dízima periódica simples. Agora aqui uma observação que é muito importante. Dentre as dízimas periódicas simples, é muito bom a gente aprender. Não existe essa classificação em matemática, mas a gente precisa aprimorar isso aqui. E isso que serve como atalho. Se a gente pega uma dízima periódica simples do tipo que começa com 0, período, esta dízima ela é muito fácil de ser encontrada. É 0, período. Esse aqui nós vamos chamar de dízima mais simples. Por que a gente vai batizar com outro nome? Porque ela vai aparecer muito e ela é mais fácil de todos, porque ela pode ser feita de cabeça, mentalmente. Quer ver? Observe. O formato da dízima mais simples é essa, 0, período. Por exemplo, 0,3333. Por que a gente deve dar nome para ela e por que a gente deve aprender? Porque dízimas desse tipo, elas são rapidamente encontradas a sua geratriz, ou seja, a fração que deu origem a essa dízima. Basta você fazer o seguinte, olha, quem está dentro, quem é o período é 3. Então, o numerador da fração vai ser o 3. E para denominador, você coloca, observa quantos elementos tem no período, só o 3. Para cada um elemento, você coloca um 9. Então, a geratriz da dízima 0,333 é a fração 3 nonos. É claro que, nesse caso, a fração dá para simplificar, e você deve simplificar. Dividindo por 3 em cima e por 3 embaixo, lá em cima vai ficar 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então, a fração 1/3 é que nós chamamos de geratriz da dízima. E calcular a geratriz da dízima é o objetivo maior de quem estuda a dízima periódica. Se eu perguntar para você qual é a geratriz da dízima 0,333, você deve saber de cabeça que vai dar 3 sobre 9, que dá 1/3. Em outras palavras, se você dividir 1 por 3, a tua calculadora vai dar como resultado 0,3333 preguiça. Vamos ver outro exemplo. Observe que aqui eu tenho uma dízima periódica simples, ou seja, a mais simples, porque a parte inteira é 0. É 0, período. Este tipo é o mais fácil que tem. Quem vai ficar para numerador? 13. Então, o numerador é o 13. Observe que o 13 tem 2 algarismos, 2 elementos. Para cada um algarismo, eu escrevo um 9. Como ele tem 2 algarismos, vou colocar embaixo 2 nonos. Então, a fração 13,99 é a geratriz da dízima 0,131313 preguiça. A outra é a dízima periódica composta. Ela é periódica simples quando o período começa logo depois da vírgula. E ela é periódica composta quando o período não começa logo depois da vírgula. O formato é este aqui. Note que entre a vírgula e o período existe um número. Esse número que caracteriza a dízima periódica composta. O formato dela é esta aqui. Nós temos aqui uma dízima. Quem é o período? O período é 18, aquele que se repete. Aí vou classificar a dízima. A dízima é simples ou composta? A dízima é composta. Por quê? Porque o período não começa logo depois da vírgula. Entre o período e a vírgula, eu tenho um número. Isso que caracteriza a dízima composta. Vamos ver um outro exemplo. 3,58888. É uma dízima? É. Quem é o período? O período é 8. Observe que entre o período e a vírgula existe um número. Este número que existe entre o período aqui e a vírgula é que caracteriza o fato de que ela é uma dízima periódica composta. Um outro exemplo. 3,15222. É uma dízima? É. Quem é o período dessa dízima? O 2. Ela é simples ou composta? É composta. Por quê? Porque o período ele não começa logo depois da vírgula. Entre a vírgula e o 2, entre a vírgula e o período, existe um número que é 15. Isso caracteriza que se trata de uma dízima periódica composta. Agora você deve fazer os exercícios, verificar aqui, olha. Verifique se o número é ou não uma dízima. Em caso afirmativo, identifique o seu período, de A até F. E depois eu quero que você resolva o exercício 2.
Os gabaritos estão todos bem aqui, mas você só vai olhar o gabarito depois que fizer os exercícios.